Aí, meus amigos e minhas amigas, estou fazendo esse vídeo a vocês nesse dia de feriado realmente de carnaval, 4 de março de 2025. É quando os brasileiros devem, amanhã, no dia 5, voltarem à realidade. Pularam, fizeram festas, mas a crise está aí. As notícias não são nada boas, e é algumas delas que eu estou trazendo a vocês. Também aquela defesa do Supremo Tribunal Federal, do presidente, o ministro Barroso. Algumas informações sobre Felipe Martins. E esse aí eu trago em vídeo para que vocês tenham ciência do que realmente está acontecendo. O quadro daquela ex-rainha dos baixinhos, a Xuxa, durou somente um mês no Fantástico da Rede Globo, ou seja, 4 domingos. A outra passagem dela foram 30 anos. Quando nem a Rede Globo está atuando ela, eu acho que a situação não é nada boa. Isso que ela é amiguinha da primeira dama, da Janja, muita força fez para apoiar o atual presidente e adora a Lei Rouanet. Parece que o mar não está para peixe com esta ex-rainha. Mas vejam a hipocrisia da esquerda. Segundo o Samia, a esquerda do iPhone, como nós chamamos, bilionários não deveriam existir. Mas agora estão aí comemorando a vitória de um herdeiro do Banco Itaú. Ele é milionário e branco e muito rico, mas venceu o Oscar com aquele filme com uma história muito mal contada, Ainda Estou Aqui. É a hipocrisia da esquerda. Mas falando da direita, o general Braga Neto completa 80 dias de prisão, com visitas restritas e banho de sol vigiado. Ele parece que é um criminoso terrível. Em resposta a Donald Trump, a China impõe tarifas sobre exportações dos Estados Unidos. O presidente Lula já se manifestou imediatamente. Ele diz deplorar a decisão de Israel de suspender a entrada de ajuda na faixa de Gaza. Mas, na real, não é bem o povo da faixa de Gaza que causa preocupação ao governo Lula. Vocês sabem a sua maneira e o que ele pensa, que ele já se manifestou em outras oportunidades condenando Israel. Ministro do Supremo vem uma ação coordenada para enfraquecer o ministro Alexandre de Moraes e reagem para a blindagem, inclusive nas redes sociais. Flávio Dino já rasgou largos elogios ao ministro Alexandre de Moraes. São ministros da Suprema Corte se manifestando em redes sociais, coisa que vocês não veem em outros países. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi dito que será julgado pela primeira turma do Supremo. Nós já sabemos que ele será julgado e condenado por unanimidade. Quem conhece política ou conhece a justiça já sabe qual é a decisão. Mas o ex-presidente também diz que apreender o passaporte de Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, e seu filho, é para criar constrangimento. Isso é diante da pedida do ministro Alexandre de Moraes para que a PGR veja se existe ou não a possibilidade e a necessidade de reter o passaporte do
Eduardo Bolsonaro, porque, segundo ele sai pelo mundo afora para difamar decisões tomadas no Brasil. Ele estaria sendo acusado de crimes do lesa à pátria. Este é o pensamento de Alexandre de Moraes. Mais uma precaução que nós temos que tomar: um adolescente da região nordeste do Rio Grande do Sul é a primeira vítima de coqueluche em 2025 e já começaram as vacinações. No Rio Grande do Sul também teremos uma semana de calor tórrido e incomum para março. O que diz isso é a Metsul, e que nós temos que nos preocupar e muito. Donald Trump também disse que as tarifas dos Estados Unidos sobre o Canadá e o México devem começar já hoje, nesta terça-feira. Com aquela decisão tomada ontem, na segunda-feira, de Donald Trump, de suspender toda a ajuda para material bélico à Ucrânia, com isso Putin se manifesta dizendo que a pausa na ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia é a melhor esperança para a paz. Também a China suspendeu a importação de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros. Também a Prefeitura do Rio de Janeiro tomou uma decisão muito boa. Ela diz que vai transformar a casa em museu do filme Ainda Estou Aqui. Já Fernanda Torres homenageia Rubens Paiva após o Oscar. Em São Paulo, algo inédito: policiais vestidos de personagens com fantasias prendem marginais direto. Sabe o que eles mais apreenderam? Furtos de celulares. É aquele em que o presidente Lula disse que seria só para tomarem uma cervejinha. De vez em quando matam um, matam dois, matam três, mas na polícia é que tenta massacrar esses coitadinhos. Mas dentro de alguns vídeos que eu trouxe a vocês, nós vamos àquela queda de 6 pontos pelo Economist, que é onde coloca o Brasil a nível de democracia. Caiu 6 pontos. Isto aí é do mundo inteiro. Países que estão sendo listados por esse órgão. O Brasil recuou 6 posições no Índice de Democracia de 2024. O levantamento feito pela revista britânica The Economist analisa 5 fatores para determinar quais são os países mais democráticos e os mais autoritários do mundo. O Brasil passou da posição 51 em 2023 para 57 no ano passado, atrás de nações como Uruguai, Argentina e Suriname. O levantamento aponta que a polarização política aumentou na última década e hoje 80% dos brasileiros dizem que o conflito entre aqueles que apoiam diferentes partidos políticos é forte ou muito forte, o que, de acordo com o documento, levou à politização das instituições e ao aumento da violência política. Entre os motivos da queda de posição está a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear a rede social X em agosto. Para os pesquisadores, a decisão não tem paralelo nos países democráticos. O estudo também aponta como motivo de queda do Brasil no índice os novos detalhes mostrados pela investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado contra o presidente Lula e ministros do STF. A CNN procurou as assessorias dos 3 poderes para comentar a pesquisa, mas ainda não teve retorno. Temos também um apanhado sobre Felipe Martins, que continua sofrendo sanções da justiça e, ao que parece, somente por ter sido componente da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Vejam esse vídeo e tirem as suas conclusões. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acompanhava a localização do ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro 3 meses antes de prendê-lo. Decisões do ministro, agora em sigilo, mostram que o magistrado possuía informação de geolocalização de Martins desde outubro de 2023. De acordo com a reportagem, em 24 de outubro daquele ano, Moraes expediu ofícios às operadoras de telefonia Vivo e TIM e também ao aplicativo de transporte Uber para obter o paradeiro de Martins. Procurado por Oeste, o gabinete do ministro não se manifestou sobre por que mandou prender o Felipe Martins com base na viagem aos Estados Unidos, se tinha desde outubro dados referentes à localização dele no Brasil havia 3 meses. O Christian disponibiliza os documentos, os despachos, as decisões do ministro em que ele pede a quebra do sigilo ali telefônico do Felipe Martins do ano de 2022 e 2023, ou seja, 2022 teria sido o final ali, dezembro de 2022, teria sido a data que ele teria, em tese, viajado aos Estados Unidos. Mas como a gente acompanha pela documentação, o ministro já tinha tudo em mãos em relação aos deslocamentos de Felipe Martins. Agora fica claro, ainda mais claro, que o Alexandre de Moraes sabia onde o Felipe Martins estava. Ou seja, prendeu porque quis, não foi por causa da viagem. Augusto. Essa história do Felipe Martins é uma das, repito, mais torpes conhecidas no mundo e não tem fim. O ministro Alexandre de Moraes está mentindo. A justiça que ele representa está mentindo para manter ainda sob meia liberdade, que é o que ele inventou, uma das invenções, ele continua usando tornozeleira. É inacreditável, ele não viajou. O que falta apresentar, né, como prova, não devia apresentar nenhuma. Quem tem de provar a culpa é o acusador. Ele apresentou todas as provas e, por escolher como advogado o nosso desembargador Sebastião Coelho, ele acrescentou mais um motivo para perseguições. Vamos esclarecer o caso do nome falso, né, a viagem que ele aparece como Felipe. Alguém atuou, né, da Polícia Federal, provavelmente. E isso vai ser descoberto. Esse pessoal perdeu completamente o juízo, né, e a vergonha. A própria PGR sabia da geolocalização do Felipe Martins, a Polícia Federal sabia, o Alexandre de Moraes sabia, todos eles sabiam que o Felipe não tinha saído do Brasil, como se, né, ele tivesse cometido um crime se ele tivesse saído, e mesmo assim ele foi preso. Isso atenta diretamente contra os direitos humanos globais. Aí já saiu da esfera da censura. Vejam bem, já é outro caminho contra os direitos humanos de uma maneira geral no mundo. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele fica abrindo leques e mais leques contra ele próprio. Dentre esses fatos também nós temos que o ministro Alexandre bloqueou no Brasil a Rumble, que é uma plataforma dos Estados Unidos, e uma juíza lá está tomando providências em cima disso, sobre os direitos humanos que estão sendo denunciados à OEA. E com isso a preocupação do presidente do Supremo, o ministro Barroso, em estar falando em rede nacional e em redes sociais que o Supremo defende a democracia, a verdade e a Constituição. Normal em qualquer Suprema Corte de todos os países. Mas o cerceamento das Big Techs e das redes sociais continuam em pauta e talvez isto aconteça logo logo. Vejam a fala do ministro. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. E esse vídeo foi produzido nesse dia de carnaval.
Eu espero que vocês comentem, deem a sua opinião. E se recebê-lo em redes sociais, que clique no link para que o YouTube saiba que você assistiu esse vídeo e na íntegra. E é ali que eu peço que vocês, se acharem por bem, se inscrevam. É Pepe Severo pelo YouTube, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.